Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou começar bem do comecinho aqui, porque eu realmente gostaria que vocês tentassem executar, né, esses notebooks em Python. Então, eu até coloquei aqui, clique com o botão direito e escolha salvar como, porque se você clicar nele, ele vai abrir aqui no navegador enfim, não vai abrir corretamente, tá? E aí, uma ferramenta para vocês executarem esses notebooks do Python é o Google Colab, tá? Então, você escreve lá no Google, né? Google Colab, e aí quando você for entrar aqui, ele vai te dar a opção de fazer o upload de um notebook, então, onde você salvou lá no seu computador, ou do GitHub, ou do Google Drive. No meu caso aqui, eu vou abrir um que eu estava mexendo recentemente, que é a associação de variáveis no Colab, né? Bem, então aqui vocês vão ver que, eu não sei se vocês querem entrar aí e ir executando junto, se vocês quiserem salvar como aquele notebook da aula 10, associação de variáveis, e abrir no Google Colab e irem executando aí junto comigo, tá? Então, eu não vou executar de novo tudo que está aqui, eu só queria mostrar para vocês como que vocês fazem para executar, porque dessa forma aqui, vocês não precisam instalar o Python. E a maioria dos pacotes estão disponíveis para utilização aqui no Colab, tá? Então, aqui, ó, você vai ter células que são ou de código ou de texto. Então, no caso, essa célula aqui, ela é de texto. Se você clicar 2 vezes, aí você pode editar aqui, adicionar mais coisas, tá? E aí, com Shift Enter, você fecha ela aqui e ela é mostrada aqui, tá? Para essa aplicação que eu fiz com a amostra, né? Então, dados banco, na verdade, aqui, deixa eu até corrigir. É uma amostra do dados banco, mas é a amostra banco, que está disponível lá no e-disciplinas. Como que você faz a leitura aqui? Então, você precisa vir aqui, ó, nessa pastinha. E aí, aqui ele já está disponível, mas você precisa fazer o upload aqui. Então, upload. Aí você seleciona o arquivo, amostra banco, põe open. E aqui, claro, pode ser que ele demore um pouco mais ou menos, dependendo do tamanho desses dados, tá? Mas aí ele fica disponível aqui para você. E aí você pode fazer a leitura com read underline CSV, amostra underline banco.csv, index call igual a 0, que seria a mesma forma que você lê lá no Jupyter Notebook. Tá? E aí, essas células aqui, você pode executar elas com Shift Enter, tá? Então, aqui, ó, fez a leitura dos dados, carregou aqui, né, a minha base de dados, e aí você pode seguir fazendo as análises como a gente fez lá na outra aula, no notebook, tá? Então, você pode ir calculando aqui, vamos supor que eu não quero calcular a idade, quero calcular o salário, pelo sexo, né? Então, agrupado pelo sexo, então mudei aqui para salário. Aí ele vai calcular aqui para mim, né, a média do salário agrupado por sexo, e assim por diante. Tá? Então, eu não vou repetir aqui todas as análises, né, porque eu já fiz lá no outro vídeo, mas eu gostaria muito que vocês tentassem executar no Google Colab, né, subir os dados aqui, fazem a leitura dos dados e aí desenvolvam algumas análises, né? Então, aqui, análise com gráfico de barras, empilhadas, né? O mosaico. Aqui, notem que ele já estava executado antes, né? Porque ele estava com o que eu estava fazendo. Ah, isso daqui, testing is deprecated. Precisava... Então, deve ter uma outra função para fazer isso. Tá? Mas aí, enfim, vocês podem pesquisar aqui que outra função vocês poderiam usar para fazer, tá? Tem uma única análise que eu não fiz,
Então, aqui, ó, tá, tudo que está executado aqui é porque quando eu carreguei o notebook, estava tudo executado já, tá? Então, aí depois vocês sigam lá a aula 10 que eu fiz passo a passo essas análises aqui, mas aí vocês podem fazer no Google Colab, né? Para não ter que ter o Python instalado na máquina de vocês e tal, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer só uma parte de modelo linear, porque eu não fiz isso na aula lá, tá? Então, aqui a gente tem a variável y, que é salário, por exemplo, eu quero explicar o salário usando a variável idade, tá? Aqui eu faço com grupos, né? Mas aqui, ó, deixa eu fazer sem os grupos. Então, fazer, por exemplo, um LM-plot com X idade e Y salário, aí a gente obtém a reta de regressão aqui, né? Tem até um intervalinho de confiança para essa reta, tá? E aí, vocês podem, inclusive, adicionar mais grupos aqui, tá? Mas deixa eu pegar aqui embaixo, onde eu calculo o coeficiente de correlação de Pearson. Eu adicionei, depois eu posso mudar lá no código que está no notebook, é só para mostrar para vocês esse comando aqui, OLS, que seria Ordinary Least Squares, que vai dar o modelo de regressão linear simples para esses dados aqui com essa sintaxe. Então, salário, til, idade, e data igual a dados. E essa OLS, ela está aqui no statsmodels.formula.api, tá? E quando você executar isso daqui e colocar esse comando res.summary e dar um print aqui, ele vai te mostrar os resultados do ajuste, parecido com o que o R te dá no ajuste do modelo de regressão, tá? Então, aqui o intercepto é 1681,5708 e o coeficiente angular aqui da idade é 120,4616, tá? Ele dá uma série de resultados aqui que a gente não vai falar ainda nesse curso, né? Porque, enfim, vocês ainda não fizeram inferência, né? Aqui ele dá o R quadrado, tá? Mas só para mostrar para vocês mais uma opção, né, para obter esses ajustes, se vocês quiserem fazer as análises em Python, tá? E aí, enfim, tem as outras análises aqui que eu fiz já na aula anterior, né, que eu não vou fazer de novo. Esse daqui eu queria mostrar para vocês, que é assim, ele precisa de um pacote que não está disponível normalmente lá no Colab. E aí você pode instalar o pacote no Colab fazendo assim, ó, exclamação, pip, install, o Pandas Profiling, por exemplo, que é o 2.8.0, que faz aquele relatório automatizado de análises. Né? Então, se você precisar instalar algum pacote que ele não está disponível, você também pode fazer assim, tá? Então, aqui, claro, ele vai dar um monte de comandos aqui, né? Mas aí você vem com o pip show e verifica se ele instalou o pacote. Então, ele instalou 2.8.0 e aí você consegue fazer o relatório com o Pandas Profiling, né? E acessar os resultados aqui. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês, né, como uma alternativa, já que alguns estavam tendo dificuldade para instalar o Python, né? E aí, se vocês acharem notebooks, de repente, de outros professores que também disponibilizam, ou na internet, ou alguma análise que vocês acharem interessante que está em Python, né? Então, você não precisa necessariamente ter o Python instalado na sua máquina. Você pode
você pode rodar ele a partir do Google Colab, tá? Aqui, ó, ele tem uma memória limitada, né? Então, se você for executar alguma análise que tem bases de dados muito grandes, ou alguma análise que é muito pesada, pode ser que ele não aguente, tá? Mas essas análises que a gente vai fazer na aula, dá para fazer tranquilamente no Google Colab. Ah, então eu poderia ter mostrado antes para vocês, né? Mas isso veio com a questão que alguns estavam com dificuldade, né? De fazer as análises por não terem o Jupyter Notebook instalado, tá? Então, por enquanto era isso. Então, aqui, ó, não tem, nesse notebook, só a única coisa que tem de diferente é o modelo de regressão, né? Que é esse daqui, eu posso colocar os códigos lá para vocês. Se vocês quiserem tentar fazer sozinhos, né? Então, você vem, carrega a biblioteca aqui dessa forma, atribui para o modelo OLS, entre aspas, salário, tio, idade, data igual a dados, pode atribuir para o res aqui, modelo.fit, e faz um print do res.summary. Então, é só essas duas células aqui que tem a mais daquela análise que eu disponibilizei na aula 10. E aí, depois vocês me dão um retorno se vocês conseguiram executar esse notebook aqui em Python, tá?